Olha aí, boa tarde. Eu estava querendo muito fazer uma chamada de vídeo, até porque eu queria dar aula sim. Seria muito bom que a gente pudesse ficar assim, vocês me vendo, e se eu pudesse ver vocês também era muito bom. Nós estávamos assistindo uma aula sobre a Revolução Industrial, e nós ficamos no meio da gravação da aula, porque o horário não deu tempo a gente concluir. Aí eu queria saber se vocês tinham alguma pergunta, se vocês querem saber de alguma coisa, se alguma coisa do que foi dito lá ficou alguma dúvida. Vocês têm alguma pergunta? Não, não. E não? Não, Então não. nós vamos continuar aqui, tá certo? Vamos continuar aqui a assistir a aula que a gente estava assistindo, do mesmo jeito. Eu vou dar continuidade por onde a gente estava assistindo, né? Onde a gente ficou. Eu acho que ele voltou. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. Mas eu vou colocar onde a gente ficou, eu sei onde foi. O japonês resolveu investir e ajudar essas empresas a se manter. A gente ficou aqui. As pessoas que querem uma posição melhor na sociedade. Feição, né, de trabalho. A gente ficou aqui, não foi, em Adam Smith? Foi. Então, pequenos agricultores não conseguiram sustentar essas terras e aí precisaram correr com a família para as cidades. Chegando na cidade, eles não tinham um lugar para ficar e muitas vezes ficavam dependentes de algumas pessoas para sobreviver. Então, o contexto de uma sociedade capitalista ainda é o mesmo. Pessoas vão buscando uma proteção nas cidades, acreditando que pode ser. Pessoas deixam o interior para ir à cidade, muitos deixaram o Nordeste para ir morar em São Paulo, né? Aqui no Brasil. Quer dizer, a ideia de lucro, a ideia de mercado, a ideia de comércio atingiu, assim como atingiu no passado e atinge ainda as pessoas que querem uma posição melhor na sociedade e não aceitam viver com o mínimo possível aonde estão. Então, Adam Smith, ele ajudou a mostrar essa postura diferente, né? Afirmando que o individualismo é bom para a sociedade. Também para ele, o Estado ele deveria interferir o mínimo possível na economia. Ele também considerava que as atividades que envolvem o trabalho humano, são importantes e que a indústria amplia a divisão do trabalho, aumentando a produtividade. Ou seja, cada um deve se especializar em uma só tarefa para que o trabalho renda mais. Então, ele trouxe uma visão racionalizada do trabalho, em que as pessoas deveriam investir na sua perfeição, né, de trabalho, e se encontrasse uma maneira de fazer determinada função, e deveria investir bastante nisso para ser um bom proletário, para que pudesse também ajudar
à indústria, porque na lógica dele, se a pessoa se especializasse, iria gostar daquilo que estava fazendo, iria ajudar a empresa a crescer e, de certa forma, iria ajudar o Estado a crescer. Então, se individualmente isso parte da cabeça das pessoas, isso tem uma repercussão para que o Estado também se fortaleça. A Revolução Industrial, ela trouxe riqueza para os burgueses. Porém, os trabalhadores viviam na miséria. Eu tenho aqui uma foto que é ilustrativa e mostra que, diante de todo o trabalho, né, feito pelo povo para sustentar uma classe farta, a classe dos burgueses, a classe dos homens ricos, e quem está na camada de baixo é quem vai sustentar essa classe. Apesar da Revolução Industrial fazer com que a burguesia se tornasse rica, os trabalhadores viviam na miséria, porque eram os trabalhadores que sustentavam essa classe, sustentavam todo o processo de trabalho. Muitas mulheres e crianças, elas faziam um trabalho pesado e ganhavam muito pouco. Além da jornada de trabalho, variava de 14 a 16 horas diárias. Isso para as mulheres. E de 10 a 12 horas por dia para as crianças. Então, veja que as crianças trabalhavam e tinham um horário de 10 a 12 horas por dia de trabalho, enquanto as mulheres era de 14 a 16 horas diárias. Elas trabalhavam nas empresas. Enquanto os burgueses se reuniam em grandes festas para comemorar o lucro, né, os trabalhadores chegavam à conclusão que tinham que começar a lutar pelos seus direitos. Na medida em que isso foi sendo percebido pela população, e quanto mais eles trabalhavam, mais deixavam as pessoas da classe alta mais ricas, mais poderes, e oferecendo festas, e porque as pessoas não ficavam caladas com seus lucros, começavam a exibir, a comprar coisas diferentes, construir seus palácios, e o povo começou a perceber isso, né? E a entender que isso estava errado. Eles trabalhavam demais, enquanto que a classe que mais ganhava, que mais lucrava, era a classe burguesa. O chamado ludismo foi uma das primeiras formas de luta dos trabalhadores. Aqui a gente tem na frente, né, de um grupo de manifestação, onde eles estão protestando, né, por melhores direitos. Então, o movimento ludista era formado por grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas. Eles conseguiram algumas vitórias. Por exemplo, alguns patrões não reduziram os salários com medo de uma rebelião, porque eles perceberam que o número de trabalhadores era maior do que o número das pessoas que estavam lucrando. Então, se fosse ver pela quantidade de pessoas, quem estava reivindicando os direitos era bem mais do que a classe rica. Então, eles começaram a ceder, né, a serem mais flexíveis nesse sentido. E, além do ludismo, também surgiram outras organizações operárias.
além de sindicatos, as greves. Isso vai acontecendo em vários lugares do mundo pela luta com os direitos. Aqui a gente tem uma foto que ela é histórica também, e ela representa uma revolta de trabalhadores do século XIX. Essa foto dá para perceber aí tanto homens como mulheres em frente às fábricas, armados, né, com um pedaço de pau, e gritando aí pela forma que eles estão alvoroçados, pedindo justiça. Outra figura importante que vai se destacar durante a Revolução Industrial e que nós podemos fundamentar nossa fala nele é Thomas Malthus. Ele foi um economista inglês que afirmava que o crescimento da população era culpa dos pobres, que tinham muitos filhos e não tinha como alimentá-los. Em 1830, formou-se na Inglaterra o movimento cartista, como a gente viu antes, né? E o cartismo redigiram um documento chamado Carta do Povo e o enviaram ao parlamento inglês. A principal reivindicação era o direito do voto para todos os homens, que era o que nós chamamos de sufrágio universal masculino. Mas somente em 1867 esse direito foi conquistado. E voltando para Matos, a gente pode complementar aí que, para ele, as catástrofes naturais e as causas pelos homens as catástrofes naturais e aquelas que foram causadas pelos homens tinham o papel de reduzir a população, equilibrando, assim, a quantidade de pessoas e de comida. Então, ele via isso como uma coisa da própria natureza. Então, essas revoltas, ou se morria alguém nessas disputas revolucionárias, né? Ele achava que isso fazia parte do crescimento da população. Então, ele era um economista inglês e ele via que com o crescimento da população era impossível fazer com que as pessoas se alimentassem bem, tivessem seus direitos cumpridos, tivessem a sua melhoria, né? Então, ele achava que a culpa era dos pobres, que tinham muitos filhos, e por ter muitos filhos, eles não tinham como alimentá-los, e aí se tornava um entrave na sociedade. Para isso, deveria existir as catástrofes naturais, né? Aquelas que eram divinas, como tempestades, né? Que vinham para matar muita gente. Isso tinha que acontecer, na opinião dele. E também aqueles movimentos que eram feitos pelos homens, como os movimentos de guerra, era também importante para reduzir o número de pessoas, equilibrando, assim, a quantidade de pessoas e também de comidas. Então, veja que Thomas Malthus, ele teve essa compreensão da situação de uma maneira totalmente diferente do que a gente tinha visto até então. Além disso, Malthus criticava a distribuição de renda. O seu raciocínio era muito simples. Os responsáveis pelo desenvolvimento cultural eram os ricos, e cobrar impostos deles para ajudar os pobres era errado. Afinal de contas, era a classe rica que patrocinava a cultura. Então, para eles, os ricos eram para ser ricos. O parlamento inglês
que aparentemente pensava como Malthus, adotou em 1834 uma lei que abolia qualquer tipo de ajuda do governo aos pobres. A desculpa usada foi a que, ajudando os pobres, a preguiça seria estimulada. Quanto mais ajudasse os pobres, mais os pobres iriam ficar preguiçosos. Então, a ideia foi essa. Então, com isso, o desamparo serviria como estímulo para que eles procurassem emprego. Então, teve isso também, graças ao pensamento de Malthus. Ele também está por trás dessa ideia que a Inglaterra também vai implantar, né, na sua forma de enxergar a pobreza, acreditando que se ninguém ajudar, as pessoas pobres começam a procurar empregos e aí buscam sua própria sobrevivência. A Revolução Industrial mudou a vida da humanidade, mudou a vida das cidades. A vida nas cidades, ela se tornou mais importante que a vida no campo. Então, morar na cidade era um privilégio, e um privilégio para poucos, né? Então, poucas pessoas tinham esse privilégio, e muitos queriam também, né, esse privilégio. Já a vida do campo se tornou mais complexa, e isso trouxe muitas consequências. Nas cidades, os habitantes e trabalhadores moravam em condições precárias e conviviam diretamente com a falta de higiene. As cidades não estavam preparadas a receber um contingente tão grande de pessoas, né, para morar nas cidades. Então, as cidades não estavam preparadas. Então, isso sem contar com o constante medo do desemprego, da miséria. E, por outro lado, a Revolução Industrial, né, teve seu lado positivo. Estimulou os pesquisadores, engenheiros e inventores a aperfeiçoar a indústria. E isso fez com que surgissem novas tecnologias, como locomotivas a vapor, barcos a vapor, telégrafo e também a fotografia, que vai aparecer com a Revolução Industrial. Então, se por um lado a Revolução Industrial foi ruim, porque ela mostrou a desigualdade social, por outro lado, ela teve seu aspecto importante por conta do desenvolvimento tecnológico. A tecnologia avançou bastante, né? Bom, aí eu pedi para que vocês entrassem, até para a gente conversar, debater, né? Não ficar somente eu explicando o assunto. E aí, vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão entendendo como se deu a Revolução Industrial? Alguém quer falar? Não, pergunta não. Quer não? Não. Os caras curtindo meu vídeo. Como a aula está perto de terminar, aí vocês vão assistir o vídeo depois, tá certo? Aí eu vou encerrar somente falando para vocês da importância, né, da gente, a gente está aqui, a gente está aqui nesse momento participando dessa aula, e seria muito bom que a gente pudesse fazer isso várias vezes, né? Até para incentivar os colegas a participar, né? Infelizmente, só entraram 3 pessoas, mas uma já saiu, aí ficou somente Maria Eduarda e Luiz Fernando, né?
Vocês podem abrir a câmera um minutinho para eu tirar uma foto? Maria Eduarda? É rapidinho. Cadê tu, Maria Eduarda? Não, professora, eu tô feia. Que besteira. Eu gosto da professora, viu? Eu também estou. Sabe por quê? Era tão interessante que todo mundo participasse de uma aula assim, porque a gente notava, né? As escolas estão trabalhando desse jeito. E não a gente ficar somente assistindo, como a gente está fazendo, né? Então, é interessante que a gente pudesse incentivar todo mundo, abrir a câmera, né? E para a gente poder participar e com assim, né, ao vivo. Então, gente, esse assunto da Revolução Industrial é muito importante. Vocês assistam o vídeo até o final, né? A gente teve os cortes porque ele foi gravado para ser 2 aulas inteiras, né? Aí, como teve uma aula e depois teve a outra, aí por isso que ficou esse corte. Mas aí assistam em casa, tá certo? Quando vocês terminarem a aula, continue assistindo até o final, tá bom? Ok? Tchauzinho para vocês. A aula terminou agora. Tchau, obrigada por entrarem, viu?